y en nombre de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, le agradecemos la presencia y también le agradecemos al doctor Heidermann su deferencia que tuvo con nuestra institución. Vamos a dar la apertura de esta tercera jornada con un distinguido colega y docente, investigador, el doctor Leonardo Heidermann. La bienvenida va a estar a cargo de la doctora Marta Pesa. Buenos días a todos. Es para mí un gran placer presentar al próximo conferencista, al colega, al amigo, al doctor Leonardo Heidermann. Conozco a Leonardo desde sus épocas mozas y hemos compartido múltiples espacios de trabajo y de acaloradas discusiones e intercambios de temáticas de la educación en ciencia y tecnología. Estoy hablando de más de 10 años atrás, cuando Leonardo terminaba su tesis. ¿No escuchan? Escuto. Cuando Leonardo terminaba su tesis de doctorado en la temática del proceso de modelaje científico. Luego he tenido el honor de integrar su jurado de tesis doctoral. Debo destacar que esa tesis fue seleccionada como la mejor tesis de doctorado en enseñanza de la física por la Sociedad Brasileña de Física. He seguido también su crecimiento en temáticas de la educación científica y tecnológica. Y hoy puedo decir que Leonardo ocupa un lugar significativo en la investigación educativa en ciencia, con una vasta y muy citada producción científica. Actualmente Leonardo es profesor por concurso del Instituto de Física de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, integra el programa de doctorado en enseñanza de la física en esa institución, es coordinador del Centro de Referencia para la Enseñanza de la Física en la misma universidad. Sus principales contribuciones científicas están en el área del modelado científico y en estudios sobre la deserción y el abandono en la universidad y en la utilización de las metodologías activas para la enseñanza de las actividades experimentales y las actividades computacionales. Agradezco, he visto recién qué colegas iban entrando para escuchar la conferencia. Agradezco la presencia de los colegas del Instituto de Física de la Universidad Federal de Río Grande do Sul que nos están acompañando en este momento. Bienvenido, Leonardo, y gracias por compartir este espacio en el IPCID 2020. Muito obrigado, professora. Muito obrigado pelas palavras gentis. A honra foi minha de poder contar com a tua participação na minha banca de doutorado. Foi muito importante para mim. Todas as interações que tivemos durante a minha formação e continuamos tendo até hoje foram muito importantes para a minha formação. Eu agradeço muito por isso. E bom, eu quero começar a minha fala agradecendo a comissão organizadora do evento pelo convite. É uma honra estar falando aqui para vocês e, claro, sempre agradecer a professora Marta por toda a parceria, mas também por ter colaborado com a tradução dos slides, né? Muito obrigado, professora Marta. Eu vou falar em português, vou tentar falar muito devagar para que vocês possam entender o que eu falo. Peço, por favor, que me interrompam se eu estiver usando algum termo que vocês não estejam entendendo, que seja primordial para o entendimento da apresentação. Certo? E antes de começar minha fala, bom, o título da minha apresentação é o uso de métodos ativos no ensino, métodos ativos de ensino como recurso para favorecer a permanência nos cursos básicos universitários de ciências e tecnologia. Eu coloco no título
ciências e tecnologia, mas já peço desculpas porque meus exemplos vão ser do campo da física. Eu sou físico, sou professor do Instituto de Física, mas eu entendo que muitos dos exemplos que eu vou apresentar aqui são com algum empenho generalizáveis, aplicáveis a outras áreas das ciências e tecnologia. Certo? Eu quero começar essa apresentação, como eu tenho feito com alguma frequência ultimamente, fazendo agradecimentos, certo? A professora Eliane Fait está aqui, inclusive, assistindo essa palestra, mas muito do que eu vou falar aqui não são ideias minhas, são ideias que se concretizaram a partir de muitos debates com muitas pessoas que fazem parte do grupo de pesquisa ao qual faço parte também, né, o grupo de pesquisa e ensino de física. Essas pessoas que estão nessa lista de nomes, elas fazem parte do Núcleo de Estudos e Ações para a Persistência Estudantil, que é vinculado ao grupo de pesquisa e ensino de física do Instituto de Física da URGS, certo? Eu agradeço essas pessoas e elas têm crédito em tudo que eu vou falar a partir de agora. Entrando propriamente na discussão sobre evasão, né? Evasão é o termo em português para deserción, né, em espanhol. Entrando diretamente na discussão sobre evasão, eu começo a apresentação destacando que evasão é um tema recorrente em mídias, em discussões nas universidades, em órgãos governamentais, né? Eu coloco aqui 3 reportagens de 3 órgãos de imprensa importantíssimos em nível mundial: The Washington Post, The Times da Inglaterra e o G1, que é um órgão brasileiro muito importante, que frequentemente destacam em reportagens o problema da evasão. O que eu quero destacar nesse primeiro momento é que a evasão universitária é um problema mundial, não é um problema local. As discussões sobre como combater a evasão, elas permeiam as universidades de todo o planeta. E quando a gente discute evasão, 2 perfis são comuns, são frequentemente mobilizados para explicar o motivo pelo qual as pessoas desistem da carreira, desistem de um curso de graduação. O primeiro perfil, que é bastante comum, é um perfil de estudante trabalhador de uma classe social desfavorecida e que não tem tempo para se dedicar ao curso de graduação, né? Nesses casos, a evasão comumente é atribuída a uma impossibilidade de dedicação ao curso, o que implica em reprovações em disciplinas, reprovações dos mais diversos tipos. Um segundo perfil comum, né, é o do aluno que entra no curso universitário, que ingressa na universidade com uma formação básica deficiente e, em função disso, apresenta dificuldades de aprendizagem dos conteúdos básicos das disciplinas iniciais do curso. Nesses casos, também, o motivo da evasão, né, se atribui à evasão também a reprovações. Essas dificuldades de aprendizagem levam a reprovações e essas reprovações levam à decisão de evadir. Certo? Pensando dessa perspectiva, pensando nesses 2 perfis, quando a gente se pergunta o que a instituição de ensino superior pode fazer para fomentar a persistência, para combater a evasão, a resposta parece bastante trivial, né? O que podemos fazer é implementar ações que diminuam os índices de reprovação. E nessa perspectiva surge naturalmente a solução, né, uma alternativa, que é a implementação de metodologias ativas de ensino nas disciplinas iniciais, principalmente, do curso. Por que isso? Porque a literatura mostra que métodos ativos de ensino implicam em chances menores de reprovação. Eu trago aqui um exemplo importante de um artigo publicado na PNAS, em 2014, em que os autores e as autoras fazem uma análise de 225 estudos que comparam os resultados de aprendizagem de estudantes de cursos universitários nas áreas STEM, né, comparando os resultados entre os alunos que têm aulas com métodos tradicionais com alunos que têm aulas com métodos ativos de ensino. A análise desses estudos mostra que os alunos que têm aulas com métodos ativos de ensino possuem, em média, uma performance 0,47 desvios padrão mais alta em provas e testes padronizados. O resultado também mostra que as chances de reprovação de um estudante
que têm aulas com métodos ativos de ensino são 1,5 vezes menores do que estudantes que têm aulas com métodos tradicionais. Veja, então, se a causa da evasão está vinculada a reprovações, a implementação de métodos ativos de ensino aparece como uma candidata forte para agirmos no fomento à persistência. Mas o que são métodos ativos? Eu acho importante a gente destacar isso. Talvez algumas pessoas que estão aqui não tenham tanta familiaridade com o termo. Métodos ativos é um termo amplo, a gente pode entender como sendo uma abordagem, não um método propriamente, mas eles têm alguns elementos centrais que permeiam todas essas metodologias. O primeiro elemento que eu destaco aqui é o protagonismo e o compromisso dos estudantes. Os estudantes, eles têm um compromisso, eles se comprometem em resolver um problema. Eles são ativos na resolução de um problema, de uma questão. Outro elemento importante é que as aulas são planejadas em termos de atividades e não propriamente dos conteúdos. Um terceiro aspecto é a valorização do tempo em sala de aula. A sala de aula passa a ser um momento não de contato com informações, mas de enfrentamento de problemas. E um quarto elemento importante é a avaliação. Se preza por uma avaliação formativa, centrada no desenvolvimento do estudante, para que ele compreenda as suas dificuldades, e não uma avaliação no sentido de selecionar aqueles que podem continuar no curso e aqueles que não podem. Dentro dessa perspectiva, o professor assume uma posição diferente, ele se coloca ao lado dos estudantes durante as aulas, e não assume mais aquela posição de uma pessoa que transmite informações, que apresenta informações meramente aos estudantes. Existem diversas metodologias que poderiam estar alinhadas a essa abordagem. Destaco aqui 5 das mais famosas: o Peer Instruction, o Just-in-Time Teaching, Problem-Based Learning, Project-Based Learning, o Team-Based Learning, e teríamos muito mais outras para citar aqui. Certo? Bom, voltando à argumentação que eu apresentava, métodos ativos de ensino, segundo pesquisas vastamente divulgadas na literatura, promovem melhores resultados de aprendizagem e, em consequência disso, menores índices de reprovação nas disciplinas. Em função disso, dentro dessa perspectiva de que reprovações são o principal motivo da decisão de evadir dos estudantes, a gente pode construir um argumento linear. Como é que é esse argumento? Esse argumento parte do pressuposto de que métodos ativos de ensino fomentam melhores resultados de aprendizagem. Melhores resultados de aprendizagem implicam em menos reprovações, menos reprovados, e menos reprovações implicariam em menores índices de evasão. Certo? Esse argumento linear, de fato, faz sentido em muitos contextos. Mas aqui entra um problema, e é aí onde a minha palestra vai se construir, onde a minha conferência vai partir desse argumento. A evasão nem sempre está fortemente vinculada com reprovações. Isso eu coloco um exemplo de um artigo brasileiro, publicado em 2019, mas existem artigos no mundo inteiro que mostram isso. A evasão é um fenômeno complexo, e as causas da evasão são muito distintas, dependendo de contexto, dependendo dos próprios alunos que ingressam. E só para apresentar uma perspectiva desse problema, um resumo do que acontece, muitos artigos mostram que as causas são as mais diversas. Destaco aqui, por exemplo, a falta de compromisso com a finalização do curso como um elemento importante. Outro elemento importante, relações conflitivas entre estudantes e professores tem sido apontado como uma grande causa da decisão de evadir. E destaco também o item 6, que é importantíssimo. A literatura mostra que muitos estudantes evadem dos cursos de graduação por entenderem que há pouca variação nos métodos de ensino implementados nas disciplinas do curso. Vejam que eu quero destacar aqui que o problema da evasão é muito complexo, ele é multifacetado. Reduzir o problema da evasão a reprovações é, de certo modo, não quero dizer a palavra ingênuo, mas o problema é muito mais rico do que isso. Certo? Em função disso, eu faço a seguinte afirmativa. A evasão, volto àquele primeiro slide da minha apresentação, a evasão universitária é de fato um problema mundial,
mas as causas da evasão são locais. E a forma como a gente explora métodos ativos de ensino para fomentar a persistência deve ser centrado nas causas locais da evasão, e que eles devem também terem enfoque em mais do que meramente diminuir os resultados de reprovação, certo? E é essa argumentação que eu vou começar a construir agora, certo? De que modo métodos ativos podem ir além dos melhores resultados de aprendizagem? De que modo os métodos ativos de ensino podem fomentar a persistência, indo além de diminuir os índices de reprovação? Bom, para responder isso, eu vou ter que mobilizar algumas teorias sobre evasão. E eu opto aqui por evocar as ideias de Vicente Tinto. Vicente Tinto é um professor da Universidade de Siracusa, físico, mas que depois mudou a sua carreira, foi para a área da sociologia, mas ele é, de fato, o autor, independente de área, o autor mais usado no mundo em estudos sobre evasão. E o modelo mais evocado é o modelo da integração do estudante, que Tinto ele começa a propor em 1975. Certo? Mais recentemente, em 2017, o Tinto apresenta uma evolução desse modelo, não sei se é a palavra evolução, mas um desenvolvimento desse modelo, denominado modelo da motivação da persistência do estudante. Eu vou passar a falar sobre esses dois modelos, e depois eu vou interpretar a implementação de métodos ativos de ensino à luz desses modelos, à luz das proposições que esses modelos apresentam. Vou começar apresentando o modelo da integração do estudante. Como disse, é o modelo mais utilizado no mundo em pesquisas sobre evasão. E o cerne desse modelo está na ideia de que o ingresso na universidade envolve um significativo processo de adaptação. O indivíduo que entra na universidade tem um conjunto de valores. E esses valores podem ser os mais diversos dependendo do estudante. Quando esse estudante entra com esse conjunto de valores, ele se integra em dois níveis na universidade. Ele se integra academicamente e se integra socialmente. Para eu não me alongar nessa apresentação, eu vou destacar essencialmente esses dois construtos, mas uma universidade verdadeiramente democrática, ela dá oportunidade aos estudantes com diferentes valores, que compartilham diferentes ideias, diferentes valores, de se integrar em um bom nível academicamente e socialmente. Mas o que é a integração acadêmica? A integração acadêmica, ela engloba tudo aquilo que é resultado das interações formais no contexto universitário. Por exemplo, a percepção de desempenho acadêmico do estudante é um dos elementos centrais do seu nível de integração acadêmico. Um estudante que tem uma percepção de bom desempenho acadêmico, por exemplo, que ele entende que a sua nota, a sua avaliação em uma prova é suficientemente boa, ele está manifestando um bom nível de integração acadêmica. Aí entram também os sentimentos do indivíduo em relação aos conteúdos dos cursos, né, a sua identificação com os valores daquela carreira, daquele curso de graduação, e assim por diante. Numa outra dimensão, por outro lado, a gente tem a integração social. A integração social, ela é o resultado das interações informais dentro da universidade. Ela se concretiza a partir do contato do estudante com colegas, participação em atividades sociais, contatos informais com funcionários também. Tudo isso se concretiza a partir de um sentimento sobre o quanto esse indivíduo está ou não integrado com a comunidade universitária. O que o Tinto vai chamar a atenção é que os dois construtos primordiais que definem, ou que influenciam, talvez, tirando um pouco a força disso, mas que influenciam muito fortemente na decisão de evadir ou de persistir, são a integração social e a integração acadêmica do estudante. Vejam que integração social e integração acadêmica são dois construtos que se constroem, que são decorrentes das experiências que o indivíduo tem dentro da universidade. Né? Então, o que acontece dentro da universidade é primordial. Né? O Tinto, inclusive, diz em 93 que a maioria das decisões voluntárias de abandono refletem mais o que ocorre dentro da universidade
do que ocorre antes do ingresso ou mesmo o que ocorre fora da universidade. Alguns devem estar pensando agora, o Leonardo está dizendo que a origem social do indivíduo não influencia na sua decisão de evadir. De fato, não, eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Né? A vida pregressa importa. Né? A origem social importa. Tanto é que estudos quantitativos, por exemplo, como o de Knopp e Colares, que foi realizado no Brasil, mostram que a possibilidade de se graduar depende sim da origem social. No entanto, essa dependência da origem social ela é mediada. Ela é mediada pelas experiências dessas pessoas dentro da universidade. Lima Júnior mostra em um artigo de 2020, em cursos de física, inclusive, que estudantes de classes menos favorecidas tendem a ser menos integrados social e academicamente. Lima Júnior aplica um questionário com uma ampla amostra de estudantes, né, e mostra que, inclusive, as interações sociais dos estudantes menos favorecidas são menos fortes do que os estudantes mais de classes favorecidas, classes mais abastadas. Certo? Ok. Mais recentemente, Tinto busca trazer uma nova visão para essa perspectiva de que são as experiências dentro da universidade que influenciam na decisão de evadir ou persistir. Nisso ele coloca alguns construtos como influências importantes da motivação do estudante para persistir. Aqui eu apresento o modelo da motivação da persistência do estudante, proposto por ele em 2017. O que o Tinto vai destacar é que, por exemplo, crenças de autoeficácia, que é um construto do Bandura, que eu vou apresentar no próximo slide, é um construto definidor da motivação, mas que a construção das crenças de autoeficácia do indivíduo dependem da forma como ele interpreta as suas experiências dentro da universidade. Eu vou falar disso com um pouco mais de detalhe no próximo slide. Mas, de fato, um aspecto central desse modelo é de que a persistência, né, é uma manifestação da motivação do estudante. Precisa ficar claro que, apesar de Tinto se fundamentar fortemente na teoria da autodeterminação de Deci Ryan, Tinto destaca que ele não pretende propor um modelo de motivação. Isso é um modelo de persistência estudantil, certo? Eu vou falar de cada um desses construtos para deixar mais claro esse modelo. Começo falando sobre as crenças de autoeficácia. A crença de autoeficácia é um conceito muito popular na área educacional, né, na área da psicologia também, né, porque foi proposto por Albert Bandura, um autor muito famoso na psicologia. Talvez um dos autores mais citados do mundo na psicologia. E crença de autoeficácia, para o Tinto, ele se inspira em Bandura, não é exatamente o conceito de crença de autoeficácia de Bandura, mas Tinto define crença de autoeficácia como o julgamento do estudante sobre a sua capacidade para cumprir com as demandas da carreira, com as demandas do curso. É importante destacar que Albert Bandura propõe o conceito de crença de autoeficácia como algo pontual, né? Como a crença do estudante sobre uma tarefa em particular, a crença de uma pessoa, nenhum estudante, a crença de uma pessoa sobre suas capacidades para resolver uma tarefa específica. Tinto toma esse construto como algo geral, né, sobre as demandas do curso. E esse é posso dizer que é o principal construto preditor da motivação para persistir. Existem estudos que mostram a importância da crença de autoeficácia no sucesso. Alguns mostram que ele é melhor preditor, por exemplo, em provas nacionais, dos resultados em provas nacionais, do que as notas na educação básica. Né? Ou seja, é um construto muito poderoso. Em nossos estudos, por exemplo, a gente mede crença de autoeficácia a partir do nível de concordância dos estudantes com frases como essa. Me sinto capaz de aprender os conceitos e teorias da física necessários para responder às demandas acadêmicas do curso de licenciatura em física. Eu quero destacar aqui que licenciatura em física no Brasil é o curso de professorado para vocês, né? É um curso de formação de professores. E o estudante que manifesta concordância com essa frase, ele está evidenciando que possui crenças de autoeficácia positivas
o que possivelmente favorece a sua motivação para persistir. O segundo construto importante aqui é o que é chamado de senso de pertencimento, também um construto muito importante dentro da psicologia. O senso de pertencimento, ele reflete o sentimento do estudante, né, de ser aceito como membro da comunidade universitária. Né? A comunidade universitária aqui ela é constituída por professores, funcionários e demais estudantes. A gente mensura senso de pertencimento em questionários aqui no nosso grupo de estudos com proposições como essa. Eu me vejo como parte integrante da comunidade de alunos da carreira de licenciatura em física. A concordância com uma frase como essa manifesta um senso de pertencimento alto, né, positivo. O último construto importante a ser chamado a atenção aqui é o que Tinto chama de percepção de currículo, também um construto importante na área da psicologia. Né? Veja, Tinto ele se inspira em outros estudos para construir esse modelo. Esses construtos que ele coloca como preditores da motivação não são necessariamente criados por ele. E a percepção de currículo ela reflete a percepção do estudante sobre o valor e a relevância dos estudos previstos na sua formação, né, no seu currículo. Por exemplo, uma frase como essa: sinto que minha aprendizagem ao longo do curso de física será importante para a minha vida profissional. A concordância com uma frase como essa evidencia um bom nível de percepção de currículo. Certo? Ok. E aí o que eu estou querendo construir aqui é um argumento mais complexo. Vejam, a partir desse modelo, a gente já pode começar a se pensar de que modo métodos ativos de ensino podem influenciar na percepção de currículo do estudante. Como ele pode entender que os estudos que são previstos no seu currículo são ou não relevantes frente às expectativas de formação que ele tem. Né? Um método ativo de ensino, muitas vezes, pode também fomentar um senso de pertencimento mais alto. Vejam, o trabalho colaborativo, né, subjacente a grande parte das metodologias ativas de ensino, pode promover situações em que os estudantes construam laços de amizade, laços colaborativos, que são importantíssimos para fomentar a persistência dos estudantes. Claro, métodos ativos continuam vinculados a melhores resultados de aprendizagem, eu não estou descartando isso. Né? O último ponto importante que eu destaco aqui nessa figura é que métodos ativos de ensino, e isso é amplamente corroborado na literatura, costumam fomentar crenças de autoeficácia mais positivas. Né? E crenças de autoeficácia são construtos muito importantes na decisão de evadir ou de persistir dos estudantes. Certo? Vejam, eu estou construindo um argumento mais complexo, né, mas que, de fato, está ligado com a intenção de promover ações que diminuam os índices de evasão dos cursos de graduação. Ok? Ok, o argumento pode ser muito bonito, mas como de fato isso pode ser implementado? E a partir de agora eu vou começar a falar um pouco sobre a minha experiência. Eu tenho trabalhado com ações de combate à evasão no Instituto de Física, especialmente no curso de licenciatura em Física do nosso curso, o curso de professorado. E antes de mais nada, para apresentar essas minhas experiências, eu quero começar falando um pouquinho sobre questões contextuais da minha instituição, do Instituto de Física da URGS. E eu quero começar essa discussão sobre aspectos contextuais destacando um estudo que foi realizado em 2013 no Instituto de Física, uma tese de doutorado. Essa tese de doutorado foi premiada com o prêmio CAPES de tese, é um importante prêmio distribuído para teses de doutorado aqui no Brasil, como a melhor tese de doutorado do país na área de ensino em 2013. E ela é intitulada Evasão do Ensino Superior de Física segundo a tradição disposicionalista em Sociologia da Educação. O autor é o Paulo Lima Júnior. Hoje o Paulo é professor da Universidade de Brasília, aqui do Brasil também. Eu não vou falar de todos os resultados do estudo do Paulo, mas eu acho que 3 deles merecem maior destaque aqui. O primeiro resultado importante do Paulo é que ele faz medidas, ele busca encontrar correlações quantitativas entre dados de origem social dos estudantes e a decisão de evadir. E o que o Paulo mostra é que a evasão não está estatisticamente relacionada com a origem social.
tanto os alunos de classes populares como de classes abastadas evadem. Não há diferença estatística entre a decisão de evadir entre essas duas classes. Mas o Paulo identifica uma coisa importante. O Paulo identifica que estudantes de classes populares, quando evadem, eles evadem do sistema universitário. Eles evadem para não voltar mais para a universidade. Estudantes de classes abastadas, eles evadem para cursos de maior prestígio social. Eles evadem para carreiras de engenharia, para carreiras que têm, de fato, no Brasil, maior retorno financeiro quando eles alcançam a carreira, o trabalho. Outro aspecto importante que o Paulo chama atenção, eu vou chamar o segundo ponto que está em negrito aqui, é que existem algumas disposições compartilhadas dentro da comunidade do Instituto de Física. Isso em 2013, hoje precisaria, já diria, de uma reedição dessa pesquisa, né? Não estou dizendo que mudou tanto, em algum nível isso ainda vai estar lá, mas já sinto que há uma certa mudança nos últimos anos. Mas o Paulo identifica que existem disposições compartilhadas entre a comunidade que valorizam o individualismo, o autodidatismo e a dificuldade, né? E em função dessas disposições, alguns estudantes, principalmente os de classes menos favorecidas, que entram com dificuldades formativas importantes, entendem aquele ambiente como uma atmosfera hostil, uma atmosfera, um ambiente que favorece a decisão de evadir. Certo? Então esse era um ambiente do Instituto de Física em 2013. Nessa época eu nem mesmo era professor do Instituto de Física, eu era um aluno de doutorado que estava no Instituto de Física, mas não era professor. Em 2015, o Conselho Nacional de Educação no Brasil divulga uma resolução, a Resolução 2 de 2015, que implica em uma grande reforma curricular nos cursos de formação de professores no país. Certo? Dentro de toda essa reforma, o Instituto de Física, com um curso de licenciatura, um curso de professorado, precisou fazer essa grande reforma. E já pensando em resultados da pesquisa do Paulo, pensando em grandes discussões que foram realizadas na comunidade, se incorporou uma disciplina chamada Introdução à Física, no primeiro semestre de formação. A professora Marta conhece a professora Neuza Massoni, ela foi a grande liderança dessa grande reforma, né, junto com a professora Magali também. Bom, e eu, nesse momento, entrava como professor do Instituto de Física, e fui escalado para ser professor da disciplina Introdução à Física na primeira vez em que ela foi ministrada no Instituto de Física. As conversas com outros professores da instituição me deixavam mais confuso do que me esclareciam o que eu deveria fazer. Alguns me diziam, é importante você tratar de assuntos que os estudantes deveriam ter visto na educação básica. Né? Outros diziam, não, você tem que mostrar a física de um modo geral, apresentar palestras sobre temas instigantes da física, e por aí vai. De fato, a disciplina Introdução à Física ficou com esses 3 objetivos. Né? Ela tem como objetivos promover a construção de uma identidade própria para a carreira de professor. Por que isso? Porque no Instituto de Física a gente tem um curso de formação de pesquisadores, que a gente chama de bacharelado, e esse curso compete muito com o curso de licenciatura, com o curso de professorado, e muitas vezes o curso de professorado acaba sendo menos valorizado, né, do que o curso de bacharelado, de formação de pesquisadores. Um segundo ponto, um segundo objetivo é promover uma integração gradual dos estudantes com a URGS, a minha universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto de Física, o IF, e os colegas, tanto calouros quanto que já estavam há mais tempo no curso. Tanto ingressantes quanto os que estavam há mais tempo no curso. Um terceiro ponto, e esse eu não abandonei, né, mas tinha também como objetivo diminuir as potenciais dificuldades formativas básicas dos estudantes, já numa disciplina de primeiro semestre. E dentro de todos esses objetivos, um deles permeava tudo. Era promover ações de combate à evasão. Era fomentar a persistência desses estudantes que estavam ingressando no curso de Física naquele momento, com sonhos, com ideias, com expectativas, e que possivelmente, em função dessas experiências, poderiam optar pela evasão.
Como isso foi feito? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que foi pensado relacionados a cada um desses construtos, né? Mais tarde eu até vou passar por cima da ideia de senso de pertencimento e percepção curricular, mas quero destacar aqui o que foi feito pensando, por exemplo, no aumento das crenças de autoeficácia desses estudantes, certo? Um primeiro ponto que vale a pena ser destacado aqui é que a disciplina teve como objetivo, e vocês já vão ver como isso foi feito, fomentar entre os estudantes uma compreensão de que a ciência é uma atividade essencialmente humana, né? Quando eu digo essencialmente humana, é de que a ciência envolve crenças, erros, acertos, tentativas, né? E que não é uma atividade apenas pautada por uma objetividade de se testar, de se desvendar o que a natureza tem a nos mostrar. Por que isso foi colocado como um objetivo primordial? Porque estudos na literatura mostram que crenças de autoeficácia mais positivas para resolver problemas científicos e atitudes mais positivas em relação à ciência são construídas quando os estudantes compreendem a ciência como uma atividade humana. Certo? Um outro aspecto que foi realizado dentro dessa disciplina é que a gente inseriu algumas conferências, algumas palestras, e uma delas foi realizada com um estudante de pós-graduação sobre crenças de autoeficácia. E por quê? Porque a consciência de que as crenças de autoeficácia são importantes na motivação para persistir poderia proporcionar aos estudantes a chance de que eles se regulassem, que eles fizessem eles mesmos ações para que aumentassem o seu julgamento sobre as suas competências. Certo? E o terceiro ponto, e é o que eu quero destacar aqui com mais detalhe, né, nos próximos slides eu vou falar mais disso, foi a implementação de metodologias ativas de ensino. Né? Ou seja, isso é pautado por resultados da literatura, eu destaco 4 artigos importantes aqui que mostram isso. Né? A gente se pautou pelos resultados que dizem que a implementação de metodologias ativas de ensino promovem crenças de autoeficácia mais positivas. A literatura é muito vasta em relação a isso. Ok, mas como foi exatamente? Eu não vou... A disciplina de introdução à física ela envolve ciclos de atividades. Para exemplificar como eu implementei metodologias ativas na disciplina, eu vou falar do primeiro ciclo. Né? Eu acho que isso já vai dar uma ideia para a audiência sobre como isso foi desenvolvido na disciplina. E o primeiro ciclo ele começa com a implementação da metodologia Just-in-Time Teaching proposta pelo professor Gregor Novak. Né? Nessa metodologia, essa metodologia tem como objetivo promover a valorização do espaço de sala de aula. A ideia é criar uma sistemática para que o contato com informações ocorra antes da sala, antes da aula, antes da classe em si, para que durante a classe o estudante tenha tempo e espaço para resolver problemas. Como ela funciona? O aluno, antes da aula, ele tem contato com material, com informações, que vão ser importantes para as atividades que ele vai ter em sala de aula, né? E ele envia, e ele tem que responder a um conjunto de 3 ou 4 questões sobre esse material. As respostas a essas questões são enviadas pelo aluno ao professor, antes da aula, e o professor, na aula, ele constrói uma pequena introdução na sua aula, sob medida, focado nas dificuldades que os alunos apresentam para responder aquelas questões antes da aula. É o que a gente chama de aula sob medida. Não se espera nessa metodologia que o professor explique o material. Não é essa a proposta. A proposta é que ele faça ações para dirimir as dificuldades dos estudantes, para resolver as dificuldades dos estudantes. Certo? Nesse primeiro ciclo de atividade, na introdução à física, a tarefa prévia envolve ainda, né, a leitura de um resumo de um artigo escrito pelo professor Fernando Lang da Silveira, um colaborador nosso do grupo também, professor aqui do Instituto de Física, e pelo professor Luiz Orlando Peduzzi. Né? E o título do artigo é 3 episódios de descoberta científica de uma caricatura empirista a outra história. Nesse artigo, os autores discutem quais eram as objeções mecânicas que o Galileu tinha que enfrentar. Né?
que esse artigo, na verdade, desmistifica? Ele desmistifica a ideia de que os argumentos contra Galileu eram meramente religiosos. Né? Galileu não tinha que explicar, para defender o modelo heliocêntrico de Copérnico, ele tinha que explicar alguns eventos que a mecânica aristotélica não explicava, que a mecânica anterior a Galileu não explicava. Por exemplo, eu vou apresentar aqui um dos argumentos, era o argumento da torre. Né? Galileu, no fim das contas, ele estava interessado em defender o modelo de Copérnico, o modelo heliocêntrico, portanto, ele tentava defender a ideia de que a Terra girava em torno dela, né? E o argumento da torre, ele consistia no seguinte: se um sujeito subir no alto de uma torre, né, a torre ela está se movendo, se a Terra está girando, né, está se movendo a 470 metros por segundo, né, e o objeto que está na mão dele junto dela, né, e num sentido, num determinado sentido, aqui na figura para a direita, e quando o sujeito solta esse objeto que está na mão dele, quando esse objeto perde o contato com a mão, ele deveria cair verticalmente para baixo e cairia a uma grande distância do pé da torre, justamente porque a torre está num movimento bastante rápido, de 400 metros por segundo. Então, se questionava Galileu da seguinte forma: bom, se a Terra gira, um objeto lançado do alto da torre deve cair atrás dela. E, de fato, a experiência mostrava que o objeto caía no pé da torre. Então, a Terra está parada? Como Galileu explicava isso? Esse artigo discute isso com alguma profundidade, né? E os alunos eles respondem perguntas como essa. Essa pergunta é proposta aos alunos, com base no artigo eles têm que responder isso. Em aula, eu começo a aula não diretamente discutindo as dificuldades dessa tarefa, eu começo a aula falando um pouco, na parte presencial, né? Falando um pouco sobre a educação científica. Eu começo apresentando um vídeo do TEDx de uma professora brasileira, Natália Pasternak, que ela diz que a ciência vive hoje o que ela chama de síndrome de Cassandra. Cassandra era uma deusa da mitologia grega que ela foi amaldiçoada e por isso ela fazia previsões, mas as pessoas não acreditavam nela. E hoje a Natália faz uma reflexão mostrando que hoje a ciência passa por algo semelhante. Ela faz previsões, mas as pessoas não acreditam na ciência. E aí eu faço uma pergunta aos meus alunos, buscando construir essa identidade, esse senso de pertencimento. Eu digo, e qual é o papel da educação científica nesse contexto? É interessante que os alunos falam, em resposta a essa questão, eles falam muito em divulgação científica, falam em papel dos cientistas, mas pouco falam sobre o papel do professor em sala de aula. Vejam, aí eu já quero trazer uma discussão que construa identidade, que fomente uma identidade do estudante, que fomente um senso de pertencimento vinculado à profissão de professor de física. Na sequência eu falo de outras pseudociências, falo sobre relações entre física quântica e espiritualidade, inteligência quântica, falo sobre negacionistas em relação às mudanças climáticas, e chegamos numa das mais difundidas pseudociências de hoje, que é a ciência da Terra plana. Né? E discuto com os alunos essa pseudociência e discuto que a escola como fica nessa discussão. Nesse momento eu trago a tarefa prévia à discussão novamente. Eu digo, como podemos explicar por que os objetos não caem atrás da torre? Será que a Terra é plana e está parada? Como defendem esses autores, essas pessoas que defendem o modelo de Terra plana? E aí fazemos uma grande discussão mostrando que a mecânica galileana explica isso. Com a mecânica galileana conseguimos contrapor o argumento da torre. Mas aí eu coloco um problema aberto. E aí entra uma metodologia ativa. Coloco um problema aberto aos meus alunos. Eu coloco a eles... Um aspecto primordial da mecânica galileana é o pressuposto de dependência de movimentos. E isso é um pressuposto. Isso é assumido como verdadeiro. E se um estudante, imagine que você tem um bom estudante, que ele questiona o princípio da independência de movimentos de Galileu. É um estudante que quer defender o modelo de Terra plana. Né? Ele defende que as componentes dos movimentos não são independentes. Como você argumentaria com esse estudante? E esse é o problema que os
estudantes têm que resolver. Eles têm que construir argumentos para defender o princípio de independência de movimentos de Galileu, né, frente a uma situação em que um estudante defende o modelo de Terra plana, questionando a mecânica galileana. Não é uma tarefa fácil para um ingressante do curso de física, tenho certeza. Né? Para resolver um problema como esse, ele tem que mobilizar conhecimentos de cinemática, ele tem que mobilizar conhecimentos de matemática também, álgebra, geometria, conhecimentos sobre vetores, conhecimentos até de dinâmica em algum nível. Né? Eles, dentro dessa atividade, se reúnem em grupos, fazem pesquisas. Dentro dessas pesquisas, eles optam muitas vezes por fazer medidas, e aí softwares entram com muita força nessa disciplina. Por exemplo, eles usam o software tracker para fazer videoanálises, para coletar dados de posição em função do tempo de movimento de corpos lançados. Né? E ao final de tudo, os estudantes compartilham com os colegas os seus argumentos, né, as suas defesas, a forma como eles entendem que estão defendendo o argumento da independência, o pressuposto de independência de movimentos de Galileu, certo? Isso é uma grande movimentação dentro da disciplina. Dentro do primeiro ciclo, o segundo passo do primeiro ciclo, é a implementação de uma atividade de peer instruction. Né? Peer instruction é uma metodologia ativa talvez a mais difundida no mundo, que ela se resume em discussões sobre questões conceituais. Parte do pressuposto de que quando um estudante argumenta em defesa de algum conhecimento científico com algum colega, esse ato de argumentar é um momento de aprendizagem riquíssimo. Então, a gente, com essa metodologia, tem como objetivo colocar o estudante em uma situação em que ele tem que defender alguma posição. Essencialmente, ela se desenvolve da seguinte forma. Numa primeira etapa, é apresentada uma questão conceitual aos estudantes, com algumas alternativas. Com algum sistema de votação, eles se comprometem com alguma das alternativas. E o resultado bom ocorre quando a turma se divide. Quando alguns estudantes escolhem uma alternativa e outros estudantes escolhem outra alternativa. Nessa condição, como professor, eu me dirijo aos estudantes dizendo o seguinte: procurem alguém dentro da sala de aula que escolheu uma alternativa diferente da sua e convença-o de que a sua alternativa é mais adequada. Eu não digo qual é a alternativa correta, eu simplesmente peço para que os estudantes convençam seus colegas da sua alternativa. Né? E aí, após algum tempo, eles argumentam muito, conversam, a sala de aula fica bastante barulhenta, né? Mas depois desse tempo a gente refaz a votação e, de modo geral, há uma convergência para a resposta correta numa atividade como essa. Né? Coisas diferentes, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas coisas diferentes acontecem quando menos de 30% dos estudantes acertam a questão ou mais de 70% dos estudantes acertam a questão. O bom acontece quando entre 30% e 70% dos estudantes acertam, quando eu faço essa dinâmica, essa sugestão de que eles convençam seus colegas. A forma de votação pode ocorrer de qualquer forma, na verdade. Alguns artigos mostram votações com uso da mão, né? O estudante bota na frente do seu peito, né, um número com os dedos mostrando a alternativa da questão com que ele está se comprometendo. O uso de flashcards também são comuns, clickers são usados, uma forma de fazer votações, mas na disciplina eu uso um software de celular, um aplicativo de celular chamado Plickers, em que os estudantes levantam papéis com pequenos QR codes, como esse da esquerda, aqui do slide, e com o celular eu consigo fazer uma varredura das alternativas que os estudantes estão escolhendo nesse momento. Aqui tem uma questão conceitual utilizada, né? Ela diz: o gráfico seguinte descreve o movimento de um objeto. Qual das sentenças enunciadas representam uma interpretação correta desse movimento? Eu não vou ler todas as alternativas para não me alongar aqui, mas a primeira, por exemplo, diz: o objeto roda ao longo de uma superfície plana, então ele desce por um plano inclinado e finalmente para. Essa alternativa está vinculada a uma concepção alternativa vinculada à cinemática, né? Fazemos uma votação. Bom, eu tinha botado uma figura aqui que não apareceu. Bom,
deixa para lá, mas eu ia mostrar como os estudantes votando com os clickers levantados. Eu posso mostrar mais tarde. Então, vejam que o fomento à persistência em ciclos de atividades como esse, é importante ressaltar que depois disso ainda a gente tem uma atividade computacional, eu não vou entrar em detalhes, posso falar depois sobre isso na sessão de perguntas, mas em ciclos como esse, a gente também está fomentando uma percepção de currículo mais positiva, como um senso de pertencimento mais positivo também. Né? A participação em problemas abertos promove uma percepção entre os estudantes de relevância daquele conteúdo para a formação desse estudante, para a carreira que esse estudante quer seguir mais tarde. E o ensino centrado no estudante, né, e o fomento ao trabalho colaborativo promovem um sentimento de valorização e de pertencimento desse estudante frente a essa comunidade. Bom, eu vou passar, eu falei tudo aqui de um modo muito geral, né, mas eu com alguns colaboradores, publicamos 2 artigos nesse ano, falando um pouco sobre a disciplina de Introdução à Física e sobre os fundamentos teóricos que sustentam essa vinculação entre métodos ativos de ensino e o combate à evasão, e ali vocês podem ver com mais detalhe as ideias que estão por trás disso que eu falei muito rapidamente aqui. Agora eu quero passar a apresentar alguns poucos resultados, antes de eu encerrar a minha conferência, certo? Que são oriundos de uma tese de mestrado de um estudante que foi orientado por mim, que encerrou o mestrado nesse ano, no início desse ano. Os dados dele foram coletados no ano passado e o título da dissertação dele é Uma investigação exploratória sobre as implicações das experiências de primeiro semestre de curso na decisão de evadir ou persistir dos estudantes de licenciatura em Física da URGS. Certo? Eu não vou entrar em detalhes dos resultados, eu quero chamar a atenção de alguns aspectos que foram mais importantes na minha concepção. Primeiro, que as atividades de introdução à física possibilitaram que os estudantes valorizassem o currículo de um modo mais geral, né? Interessante que no primeiro semestre os estudantes fazem uma disciplina de cálculo e de vetores também, e eles disseram que foi na disciplina de introdução à física que eles conseguiram entender o sentido dessas outras disciplinas. Né? Em entrevista, um estudante disse: a aula de introdução à física, na verdade, mostrou por que geometria analítica e cálculo são necessários. A introdução à física meio que mostrou o porquê que tu tem que aprender. Isso foi o que me motivou a aprender vetores. Outro aspecto importante envolve a questão da identidade, que eu tanto chamei a atenção aqui. Né? Em entrevista, o investigador se dirigiu a uma estudante que, no início do semestre, no início do curso, declarou que não pretendia ser professora, né? Ela já estava decidida a evadir do curso, mas que ao final da disciplina Introdução à Física mudou de ideia, decidiu que queria continuar no curso. E o investigador perguntou: o que foi que aconteceu que a levou a mudar de opinião? E ela respondeu: foi perceber que um professor é muito importante, sabe? As aulas de introdução foram as que me fizeram a mudar bastante de opinião. Um terceiro aspecto importante, e aí é talvez o mais importante nessa conferência, é de que alguns estudantes, tanto no questionário escrito como em entrevista, manifestaram que as atividades possibilitaram que eles tivessem motivação para persistir. Em um questionário, um estudante disse: eu posso dizer que se não fosse pela matéria Introdução à Física, pela disciplina Introdução à Física, eu já teria abandonado o curso. Certo? Outro aspecto importante é o que é chamado de atenção pedagógica. Em inglês, pedagogical caring, a literatura chama atenção para esse elemento. Né? Pedagogical caring reflete o sentimento do estudante sobre o quanto a ação docente, a ação do professor, ela é dirigida para ele. Né? Ou seja, existem aqueles professores que repetem uma aula semestre a semestre copiando o livro. Nesses casos, o estudante constrói uma concepção de que aquela aula não é para ele, seria para qualquer aluno diferente, para qualquer pessoa. Né? A atenção pedagógica é um bom preditor de decisão de persistir. Né? E um estudante disse no questionário: atualmente minha matéria favorita é a Introdução à Física, porque percebo que o professor se preocupa se estou aprendendo ou não, e por ser a única matéria em que estou realizando práticas de física. Ou seja, ele percebe uma preocupação com esse estudante em particular. Eu quero encerrar aqui já agradecendo, mas destacando 3 pontos
que eu acho que eu espero que fiquem mais destacados nessa apresentação. O primeiro ponto é que a evasão é um fenômeno complexo. Reduzir a evasão a algo decorrente meramente de reprovações é algo que empobrece a discussão, que empobrece, inclusive, eventuais ações de combate à evasão. A evasão ela envolve muitos fatores que estão vinculados à diversidade das pessoas que entram dentro da universidade, né? E se a gente, de fato, quer promover ações de combate à evasão eficazes, a gente precisa pensar na evasão como um fenômeno que vai além das reprovações. Eu não estou querendo defender aqui que reprovações não são um fator importante na decisão de evadir. Muito pelo contrário, é um fator importante. Eu quero dizer que a decisão de evadir vai além disso, né? Envolve pertencimento, envolve identidade, envolve percepção sobre a carreira, né? O segundo ponto é que esse fenômeno, como é um fenômeno complexo, ele ganha contornos muito maiores quando a gente pensa, a gente analisa a diversidade de pessoas que ingressam na universidade. As pessoas entram com valores muito distintos, com expectativas muito distintas, e uma universidade democrática precisa dar resposta a pessoas que pensam muito diferente. Isso torna essa atividade de combate à evasão uma atividade árdua, difícil, complicada. Mas se eu pudesse resumir em um item como talvez o mais importante para combater a evasão, é o que eu chamo de atenção pedagógica. Se há uma ação imediata que podemos fazer, é preparar as nossas aulas pensando no aluno, valorizando o aluno e evidenciando isso para ele. Não basta isso estar na nossa cabeça. Isso tem que ficar claro para ele. Isso tem que ficar evidente de que aquela aula que eu preparei é porque você tem essa dificuldade em particular. Eu não estou dando uma aula que eu dou todo semestre do mesmo jeito. Eu não estou apresentando o conteúdo da mesma forma que o livro apresenta. Isso é essencial se queremos que os nossos alunos persistam nas cadeiras científicas e tecnológicas. Eu quero agradecer mais uma vez e passo a palavra para a professora Marta e as perguntas. Muito obrigado. Abierta la posibilidad de comenzar a formular las preguntas por parte de todos los participantes, colegas participantes, asistentes a plenário. Sim. Tá um pouco baixo o áudio da senhora, professora. Não sei se... Agora melhor? Melhorou. Eu não sei se era só para mim, mas estava meio baixo. Está abierta la formulación de preguntas por parte de todos los participantes. Lo que sí están comenzando a llegar es felicitaciones por tu palestra. Julio Estefan dice felicitaciones, Leonardo, muy buena la charla. Lo mismo Mónica Guadalupe Burgenegger, Cristian Peseira. Mejor agora? Ainda tá meio ruim. Eu não estou conseguindo captar tudo. Agora? Melhorou um pouco. Melhorou. Bueno, nuestro decano, el profesor Fabián Soria, señala: brillante exposición, Leonardo. Un lujo tenerte como orador. Lo mismo que Adriana Joffre, Julito Estefan, Gladys Edith Medina, todos señalan muy buena disertación. Te los invito a que formulemos preguntas al colega. Muito obrigado. Bueno, yo puedo comenzar. Jorge Paruelo señala: mi primera pregunta es: ¿por qué vincular la inmovilidad de la Tierra con el terraplanismo, que no es un modelo considerado científico? Boa pergunta. De fato, a minha ideia era, a partir de uma atividade como essa, colocar o estudante em algum contexto, né? Eu poderia, dentro de uma perspectiva de discutir aspectos conceituais
da educação básica, dentro de uma disciplina de introdução à física, apenas começar uma aula apresentando a cinemática, apresentando discussões sobre geometria, sobre álgebra, sobre vetores, sobre qualquer assunto que fosse pertinente para a formação de um físico, mas eu queria estabelecer um problema, né? Um problema, e não posso falar pelo mundo, mas no Brasil o movimento terraplanista é muito forte, o que parece uma loucura, parece uma alucinação, mas de fato ele é muito forte. E o que eu queria colocar o aluno é numa situação em que ele estivesse que se contrapor a alguém que estivesse defendendo um movimento desse, que de fato é um modelo não científico, anticientífico. Então, e claro, eu vinculo isso com a história do Galileu, porque Galileu, ele enfrentava problemas muito semelhantes. Vejam, o argumento da torre, teria o argumento do canhão e tantos outros, eu não entro em detalhe aqui, mas são argumentos que o Galileu tinha que se contrapor de pessoas que defendiam que a Terra era plana, né? E se a Terra era plana, digamos, o objetivo central de Galileu não era meramente propor uma mecânica. O objetivo de Galileu era defender o modelo copernicano, o modelo heliocêntrico, o modelo de que a Terra girava em torno de si, né? E em função disso, a mecânica que existia na época, a hegemônica, a aristotélica, não explicava esses eventos. Então, quando eu apresento o problema dessa forma, eu quero fazer um vínculo entre o que Galileu passou e o que nós estamos passando aqui, e o que um professor pode passar numa situação de sala de aula. Veja, de fato, o que esse estudante vai ter que mobilizar para responder essa questão vai envolver conhecimentos da educação básica, vai envolver cinemática, vetores, álgebra, que são conhecimentos que eles entram com uma deficiência muito grande, e eu preciso que eles estudem isso, mas como eles estão frente a um problema que eles se identificam, porque isso está muito difundido no Brasil, eles têm um engajamento muito grande para responder essa questão. Eu poderia propor de outra forma. O meu objetivo de colocar dessa forma o problema é promover o engajamento, é promover uma identidade, digamos, é tornar o problema de discutir cinemática autêntico, né? Autêntico. Eu estou realmente enfrentando um problema que eu poderia enfrentar em sala de aula, né? De fato, é importante deixar claro aqui, o modelo de Terra plana não é um modelo aceito cientificamente, né? Assim como os modelos dos céticos em relação às mudanças climáticas, a ação antrópica das mudanças climáticas, assim como muitos dos autores que vinculam mecânica quântica e espiritualidade, né? Essa é a posição que eu assumo aqui e que eu tento levar aos meus estudantes ali. Não sei se respondi, ficou claro, professora? Muy claro. La colega Isabel pregunta, ¿con cuántos alumnos por profesor se tiene un buen desempeño, una buena performance con este tipo de metodologías? É uma questão complicada de responder, mas eu preciso ressaltar que, na minha experiência em introdução à física, eu conto com 2 monitores. Eu tenho uma turma, monitores é o mesmo termo em espanhol, professora? Eu acho que entendem, Sí, né? monitores, sí, son los ayudantes estudiantiles, Isso. Los auxiliares docentes. Isso, né? Introdução à física, eu tenho 30 alunos por semestre, e eu sou professor, e além disso eu conto com 2 monitores. De fato, é uma situação de luxo, ela é diferenciada. Eu já ministrei disciplinas de física geral para as engenharias aqui na universidade, onde eu tinha quase 80 alunos numa sala. De fato, e não tinha nenhum monitor. De fato, num contexto como esse, é muito complicado implementar métodos ativos, né? O professor Eric Mazur, nas implementações dele na Universidade de Harvard, com métodos ativos, ele conta com 7 monitores numa disciplina que ele ministra lá, que tem em torno de 80, 100 alunos. Realmente, um auxílio é bastante importante nesse sentido. Mas aí eu chamo a atenção para um aspecto importante. Dentro da nossa universidade, a monitoria existe em muitas disciplinas. O que eu quero dizer com monitoria? Várias disciplinas da universidade
possuem monitores em grande quantidade, e esses monitores eles assumem um papel de auxiliar os estudantes na resolução das listas de exercícios, né? Então, eu acho que a gente implementar metodologias ativas nesses contextos passa também por ressignificar o papel dessas pessoas, né? Eu diria, com esses estudantes dentro de sala de aula, isso oferece uma oportunidade a esses estudantes de também se formarem como professores, né? De terem uma experiência docente na sua formação, né? Eles estão participando de uma implementação de uma metodologia diferente. Mas eu acho que a questão levava para as dificuldades de implementação de metodologias ativas, e de fato, eu concordo que numa disciplina numerosa, com um único professor, talvez seja bastante complicado se implementar uma metodologia ativa de ensino como essa que eu estou propondo aqui. Acho que a gente precisa de turmas em que tu tenha uma densidade de alunos menores em relação aos professores. Gracias. Nuestro decano también te pregunta cómo lograr, no solamente para el caso de la física, sino para otras disciplinas en ciencia y tecnología, atraer mejor la atención de los estudiantes y fundamentalmente a las materias básicas de ciencia y tecnología. Sim, sim. Um aspecto importante nesse contexto é de que isso é um resultado mundial. Isso não é um resultado daqui. Talvez vocês estejam numa exceção, não sei, mas a literatura sobre evasão mostra que no mundo os maiores índices de evasão ocorrem nos primeiros semestres, né? Ocorrem no primeiro, segundo semestre, que é o momento em que está se construindo a integração do sujeito. É o momento em que ele está se integrando socialmente e academicamente. Então, esses momentos eles precisam ser tratados com mais cuidado se a gente tem a intenção de combater a evasão, né? Por isso que eu defenderia que em ações de sala de aula para combater a evasão, se as instituições querem implementar essas ações, que elas comecem pelas disciplinas iniciais. Primeiro semestre, segundo semestre, primeiro ano de curso, né? Porque justamente a literatura mostra que, de modo geral, é nesse momento que os estudantes evadem. Depois, quando a integração social e acadêmica está consolidada, a chance de evasão diminui drasticamente. A gente precisa fazer com que o processo de adaptação e de integração seja muito forte nesses 2 primeiros semestres, nesse primeiro ano, para que isso se propague nos anos seguintes. Nuestro colega Rafael Omar Cura, que preside la red IPECIP, pregunta, bueno, primero señala que es excelente temática y aportes, y pregunta cómo crean los métodos y experiencias con los docentes, los enriquecen y mejoran, cómo evalúan y hacen las devoluciones a los estudiantes sobre las experiencias realizadas. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, professora. É sobre como avaliar as experiências com os estudantes. Cómo hacen las evaluaciones con los alumnos y digamos, la cuestión de la transferencia a los equipos docentes que manejan estas asignaturas. Ah, sim. Porque la idea es que hay todo una resignificación del rol del profesor, del rol de la evaluación. Sim, de fato. Nos gustaría que comentes algo al respecto. De fato, um elemento muito pertinente foi colocado. Eu vou apresentar, eu deixei alguns slides depois do último, já para a parte de perguntas, porque eu imaginava que algumas perguntas poderiam aparecer e essas coisas poderiam ser úteis, né? Um aspecto importante em relação às avaliações, eu vou mostrar aqui, em introdução à física, os estudantes fazem provas, assim como em métodos tradicionais. Eu quero começar falando da avaliação, depois eu vou falar sobre a transferência para os outros professores, né? Um aspecto primordial dentro de uma metodologia como essa é você ter sistemas de avaliação dos estudantes que sejam coerentes com a metodologia que é empregada. Uma coisa que é fundamental é que se eu tenho enfoque em aspectos conceituais da física,
é fundamental que eu coloque numa prova questões sobre aspectos conceituais da física também. Né? Então, vejam que essa é uma questão de uma prova de introdução à física, em que eu coloco afirmativas vinculadas a concepções alternativas, né? E os estudantes têm que dizer se a afirmativa é correta ou não, argumentando em cima da sua posição. Né? Por exemplo, uma concepção alternativa importante é colocada no terceiro item, né? Se um corpo está parado, pode-se concluir que a força resultante sobre ele é nula. Isso é uma questão bastante conceitual para o estudante se posicionar, certo? Então, esse aspecto da avaliação ele é importante, e os estudantes costumam entender essa relação entre o método e a avaliação da disciplina. Mas um aspecto que, às vezes, acontece nesse tipo de situação, e aí eu já vou começar a falar sobre a transferência dessas ideias para um grupo de professores, é que se passa a sensação de que em metodologias como essa, os estudantes não aprendem. Né? E isso, é claro, é um obstáculo bastante importante se a gente pretende promover a implementação em massa, digamos, em uma disciplina que tenha muitas turmas, que envolvam muitos professores. E aqui eu mostro um artigo publicado na PNS também, recentemente, em que eles têm um resultado muito interessante, em que eles comparam disciplinas com métodos ativos e aulas tradicionais, e eles mostram uma coisa que a literatura já vastamente mostra, que os estudantes com metodologias ativas alcançam melhores resultados de aprendizagens em testes padronizados, né, aprendizagem do conteúdo em si, né, mas eles vão além, e ali está a novidade do artigo, eles medem o que é chamado de sentimento de aprendizagem. Então, é proposto aos alunos questões do tipo, eu sinto que eu aprendi com esse modelo, com as aulas que eu tive, né? E o que se mostra é que, apesar dos estudantes com metodologias ativas terem melhores resultados de aprendizagem em testes padronizados, eles têm um sentimento de aprendizagem menor do que os estudantes que tiveram aulas tradicionais. Aí mostra claramente como é enraizado, como está dentro da gente a legitimação do modelo tradicional de ensino. E isso não está só nos alunos, aqui eu estou falando dos alunos, mas evidentemente isso está na mente dos professores da universidade também. Então, a gente precisa, em um momento, num primeiro momento, passar por um processo de argumentação, de convencimento de que essa metodologia faz sentido e legitimar institucionalmente esse tipo de ação. Isso não é nada fácil. Isso é muito difícil. Muito difícil. Inclusive, é bastante frequente que as primeiras experiências com metodologias ativas tragam resultados desconfortáveis para alguns professores. Né? É comum, inclusive, que bons alunos tenham um sentimento desfavorável a metodologias ativas. Né? Porque imagine um aluno que ele historicamente tem bons resultados com métodos tradicionais. Né? Ele é considerado, ele é legitimado como um bom aluno pela comunidade. Quando há uma alternância na metodologia, esse aluno só tem um caminho aí. Ele já está no topo, ele já é um aluno que tem bons resultados. Se mudou a metodologia, isso traz uma incerteza para ele. Ele pode piorar. Né? E esse aluno ele se manifesta na comunidade. Ele começa a falar no corredor que a aula do tal professor não é boa, porque o professor não dá aula de física. Né? E isso balança o professor, isso faz com que tu tenha uma incerteza muito grande. Poxa, se fossem os alunos ruins falando mal da minha aula, mas é o bom aluno que está falando mal da minha aula. Né? Então, você precisa ter consciência de metodologia ativa não pode ser reduzida a uma forma de motivar. Se for por essa linha, possivelmente tu vai ter resultados que não sejam tão bons. Ainda que a literatura mostre com muita frequência que metodologias ativas motivam de fato. Mas você precisa ter clareza sobre quais são os teus objetivos. Né? E essas atividades têm que estar focadas para esses objetivos. Então, partindo para a minha resposta para a pergunta, como transferir isso aos outros professores, eu acho que é importante que essa divulgação das metodologias não se resuma ao próprio método, mas aos fundamentos, aos objetivos, ao para que fazer isso. É assim que a gente pode argumentar com essas pessoas. Reduzir a difusão de uma metodologia o método tal, se faz isso, depois aquilo outro. Isso faz com que o professor tenha uma grande incerteza sobre onde ele pode chegar com aquilo. É importante que a gente difunda os fundamentos daquele método, onde se quer chegar, que resultados já tiveram na literatura, certo?
E isso envolve um processo de convencimento bastante difícil. Posso dizer que eu não tive muitos bons resultados, boas experiências tentando difundir algum método, né? Não é tão fácil. Não sei se eu respondi, professora. Sí, perfecto. Mónica Bugenegre pregunta lo siguiente: ¿cómo perciben los estudiantes el error? Y si eso atenta contra el constructo, con sus creencias acerca de la autoeficacia. Desculpa, professora, mas falhou o áudio, eu não consegui ouvir. ¿Cómo, perdón, ahora me escuchas mejor? Escuto melhor, sim. ¿Cómo perciben algunos estudiantes al error respecto al constructo que están tratando de construir y a sus creencias de autoeficacia? ¿Visualizan el error como descalificación y no como oportunidad de aprender? Perfeita pergunta, excelente. Excelente. De fato, a construção de crenças de autoeficácia envolve uma ressignificação do erro, de fato. E isso pode ser, a literatura ela trata em algum nível isso, mas um dos aspectos fundamentais da metodologia ativa de ensino é o fato de que essas metodologias se desenvolvem em um prazo maior. O que eu quero dizer com isso? Em metodologias tradicionais, o estudante ele é defrontado com exercícios em que se espera que de imediato ele apresente uma resposta para aquilo, né? E isso faz com que o estudante de imediato identifique a sua competência para enfrentar aquela tarefa, né? Eu vejo um problema, não sei resolver, de imediato eu digo, não sei resolver e nunca resolverei. Não sei fazer isso. Numa metodologia ativa de ensino, de modo geral, o problema, quando ele é proposto, nenhum aluno sabe resolver. Nenhum sabe resolver, né? Isso coloca, digamos, um modelo de referência do estudante, quando ele se compara com um colega, ele vê, eu estou no mesmo nível. Ninguém aqui sabe resolver esse problema, porque é um problema aberto, é um problema mais complicado, é uma coisa maior, né? E esse estudante, ele passa a ter uma experiência que evidencia que, com tranquilidade, com tempo, com estudo, ele consegue superar uma dificuldade, ele consegue superar algo que no início ele nem imaginava que ele conseguiria resolver, né? Outro aspecto importante em relação ao erro, de fato, quando o estudante entende o erro como uma oportunidade de crescimento, isso possibilita que ele construa uma crença de autoeficácia mais positiva. Vejam, um resultado muito interessante que eu não citei aqui, da dissertação do Kaluch, aquela que eu apresentei alguns resultados, mostra que na introdução à física, em função de discussões que foram construídas dentro da disciplina, os estudantes passaram a ressignificar a reprovação. Vejam como isso é importante. O que eu estou dizendo com ressignificar a reprovação? Era comum, o estudo do Paulo, lá em 2013, mostra isso, era comum que o estudante, a partir de uma reprovação, ele construa a concepção de que aquele lugar não é para ele. Digamos, o curso de física, socialmente, se compartilha a ideia de que curso de física é para pessoas geniais, é para pessoas inteligentes, coisas desse tipo, né? Não concordo com isso, obviamente, né? O curso de física é um lugar para quem estuda muito, aí eu concordo. E esses estudantes, quando eles percebem que não conseguiram ser aprovados numa disciplina, concluem, bom, eu não sou inteligente assim, eu não sou uma pessoa genial, esse lugar não é para mim. Mas quando ela percebe, a partir das discussões, a gente consegue evidenciar, trazer a consciência do aluno que a verdadeira causa da reprovação naquela disciplina está vinculada à deficiência formativa, ao contato com um sistema educacional falho, como eu tenho no Brasil, né? No Brasil, o sistema educacional básico é muito falho em muitos contextos. Quando ele percebe que ele, de fato, seria milagroso ele conseguir aprender o que é uma derivada sem ter entendido o que é uma função, né? Que ele consiga entender o que é força sem nunca ter tido contato com o conceito de vetor, ele começa a perceber, não, o meu problema não é porque eu não sou genial. O meu problema está vinculado com uma deficiência formativa que eu vou superar. E eu digo para os meus alunos, vocês têm que pegar livros de física, de ensino, de educação básica.
Não adianta você querer estudar o Halliday sem entender o que é um vetor, né? Então, essa ressignificação da causa da reprovação fez com que estudantes optassem por persistir no curso. E de fato, o acompanhamento do estudo do Kaluch mostra que alguns estudantes que foram reprovados em todas as disciplinas no primeiro semestre tiveram excelentes resultados na segunda tentativa, né? A partir dessa reconscientização. Então, esse é um aspecto primordial, entender que aquele erro, aquela reprovação que está vinculada a um determinado erro, por que está acontecendo esse erro? Qual o motivo desse erro, dessa reprovação? E a partir daí você se reconstruir, né? A partir daí você entender que você tem de fato capacidade e pode superar essas dificuldades. Um detalhe, eu tive um aluno que tem um caso muito interessante, ele foi reprovado em todas as disciplinas no primeiro semestre, e no segundo semestre, em que ele cursou as mesmas disciplinas, porque foi reprovado em todas no primeiro, ele teve notas acima de 9 em todas as disciplinas, né? É uma superação bárbara. E isso acontece com alguma frequência quando os estudantes se convencem de que eles podem superar essas dificuldades. Isso tem tudo a ver com crença de autoeficácia. Y te formulo la última pregunta, también vinculada con la evaluación, que formula Adriana Joffre. Y Adriana dice, este espacio curricular es promocional en su aprobación. ¿Cuáles son las características que llevan a desaprobarlo? ¿No participan, no aciertan sus intervenciones? ¿Hay algún sistema de seguimiento de las intervenciones? Uhum. Digamos, ainda há um sistema de avaliação em introdução à física. Introdução à física, de fato, é uma disciplina que não tem como cerne selecionar quem pode passar para o segundo semestre, né? O objetivo, de fato, é construir integração social e sanar dificuldades básicas. Mas pensando numa metodologia ativa de ensino, de fato, ainda existem avaliações pautadas por provas, pautadas por trabalhos, mas quando a gente fala em avaliação formativa, um aspecto primordial é que essas provas essas avaliações sejam diluídas. Vejam, um resultado importante da literatura, eu não estou com um artigo aqui, mas um resultado muito importante da literatura envolve um estudo em que duas turmas de estudantes, não lembro se era de física, mas duas turmas de estudantes passavam pelo mesmo tratamento, né? Tinham a mesma aula, com o mesmo professor, os mesmos conteúdos, e um grupo, os dois faziam a mesma prova, só que num dos grupos era dito aos estudantes, e de fato acontecia isso, era dito que a prova era definitiva, ela valia 100% da nota daquela disciplina. 100% da avaliação era definida por aquela prova. Um outro grupo realizava a mesma prova, mas era dito a eles, e de fato era o que acontecia, aquela prova tinha um peso de 20% da avaliação. Mas vejam, o tratamento era o mesmo, a prova era a mesma, e o que o estudo mostra? Que os estudantes que fizeram a prova tendo peso de 20% da avaliação tiveram resultados estatisticamente significativos mais altos do que os que a prova valia 100%. Vejam, a diferença não tinha a ver com... A prova não era diferente, era a mesma. Mas aquilo trazia menos estresse. E estresse é um fator preponderante para construir crenças de autoeficácia baixas, para diminuir as crenças de autoeficácia. Então, quando a gente pensa num sistema avaliativo vinculado à metodologia ativa com enfoque no combate à evasão, é importante que essas avaliações sejam diluídas, que toda aula tenha algum peso, né? Que toda aula tenha alguma atividade que vai valer um pouquinho. Isso pode estar num relatório, isso pode estar num teste, isso pode estar numa prova, né? O sistema avaliativo, ele de fato continua acontecendo. A gente tem um colega de grupo que implementou o Team-Based Learning numa disciplina de eletromagnetismo, o professor Ives Araújo, que inclusive esteve em Tucumã alguns anos atrás, né? E as avaliações, ele tinha que atribuir um conceito no final, e tinha aprovações, tinham reprovações, assim como qualquer disciplina tradicional, né? Mas as notas eram diluídas, isso é importante, né? A avaliação era formativa. Desculpa, professora Marta. Bueno, para cerrar,
te quiero agradecer muchísimo tu participación, además de ser una excelente persona, una persona que es un gusto compartir, discutir, pelear con vos. Tu charla conferencia ha sido magnífica. También la actitud que has tenido para responder las preguntas de todos los colegas de nuestra comunidad. Te agradecemos muchísimo la propuesta excelente, como siempre, y bueno, me debes un asado para cuando vuelva a pasar. Será um prazer, será um prazer. Vamos deixar passar essa pandemia e queremos lhe ver em Porto Alegre novamente, sem dúvida. Bueno, un abrazo para todos los colegas de Brasil, muchas gracias por estar presentes, muchas gracias en nombre de la Comisión Organizadora de IPCIT 2020 por tu participación. Y gracias también a todos los presentes. Los invitamos a la presentación de trabajos y se inicia a las 14 horas y luego a la mesa redonda y al acto de cierre. Buenos días y muchas gracias a todos.